A madrugada rompeu-se em silêncio no Oriente Médio. Não houve pausa, não houve respiro, apenas o som contínuo de sirenes, explosões ao longe e uma sensação crescente de que os acontecimentos ultrapassaram qualquer possibilidade de controle imediato. No sul do Líbano, 2 soldados ficaram feridos em combate, um detalhe que isoladamente poderia parecer pequeno diante da escala do conflito, mas que na realidade representa algo muito maior: o avanço de uma linha de confronto que insiste em se expandir. Ao mesmo tempo, foguetes lançados pelo Hezbollah cruzaram os céus em direção ao norte de Israel, reforçando a percepção de que não se trata mais de episódios pontuais, mas de uma dinâmica contínua de escalada. Cada ataque não é apenas uma resposta, é também um aviso. Enquanto isso, o Irã intensificou drasticamente sua postura. Desde a meia-noite, 4 salvas de mísseis foram lançadas, algumas equipadas com ogivas de fragmentação, um tipo de armamento projetado não apenas para impacto direto, mas para maximizar destruição em área. Esse detalhe técnico carrega um peso simbólico e estratégico enorme, pois indica uma mudança no padrão de ataque. Não se trata apenas de atingir alvos específicos, mas de ampliar o alcance do dano, de aumentar a pressão psicológica e de demonstrar capacidade de causar caos em larga escala. Ao prometer ataques esmagadores contra Israel e os Estados Unidos após declarações de Donald Trump, Teherã não apenas reage, ele redefine o tom do confronto. Há algo de profundamente inquietante nesse momento. A linguagem utilizada já não é a da contenção diplomática, mas a da intimidação direta. Termos como esmagador não são escolhidos ao acaso. Eles são calculados para provocar, para sinalizar força e para estabelecer uma narrativa de domínio. Em conflitos desse tipo, palavras funcionam como armas. Elas moldam expectativas, influenciam decisões e, muitas vezes, antecipam movimentos que ainda não ocorreram. Quando uma potência regional como o Irã eleva esse nível de retórica, o impacto não se limita ao campo de batalha. Ele reverbera em toda a estrutura geopolítica. No norte de Israel, a população vive sob uma tensão constante. Os foguetes que caem não são apenas projéteis, são mensagens físicas de que a guerra está próxima, de que a ameaça é real e de que não há garantias de segurança absoluta. Sistemas de defesa interceptam parte desses ataques, mas não todos. E mesmo quando funcionam perfeitamente, não conseguem neutralizar o efeito psicológico de viver sob a expectativa de um novo impacto a qualquer momento. Esse tipo de pressão contínua desgasta não apenas estruturas, mas também pessoas. E guerras prolongadas, como a história mostra, são vencidas tanto na resistência emocional quanto na capacidade militar. O Hezbollah, por sua vez, atua como um vetor de amplificação desse conflito. Sua presença na fronteira libanesa transforma qualquer incidente em potencial catalisador de algo maior. Não é apenas um grupo armado, é uma força que opera dentro de uma lógica própria, alinhada a interesses mais amplos, mas com capacidade de ação independente. Cada foguete lançado não é apenas uma agressão direta, mas também um teste de limites, uma forma de medir respostas e de ajustar estratégias em tempo real. Isso torna o cenário ainda mais imprevisível, porque multiplica os pontos de decisão dentro de um mesmo conflito. Ao mesmo tempo, há sinais aparentemente desconectados que revelam outra dimensão dessa crise. Em Igreja do Santo Sepulcro, líderes católicos realizaram orações após um acordo com a polícia israelense. Em meio ao caos, esse gesto pode parecer simbólico, quase deslocado, mas carrega um significado profundo. Ele representa a tentativa de preservar espaços de espiritualidade e tradição em meio à destruição. É um lembrete de que, mesmo quando a política e a guerra dominam o cenário, existem outras forças tentando manter algum tipo de equilíbrio, ainda que frágil. Esse contraste entre guerra e fé evidencia a complexidade do momento. De um lado, mísseis cruzam o céu, promessas de retaliação se acumulam e soldados são feridos em confrontos diretos. De outro, pessoas se reúnem para rezar, buscando algum tipo de sentido ou proteção em meio à incerteza. Essa dualidade não é nova na história, mas se torna especialmente visível em regiões onde o peso simbólico e religioso é tão intenso quanto o político. Jerusalém, nesse contexto, não é apenas um ponto geográfico, é um epicentro de significados que transcendem o conflito imediato. O que se observa, portanto, é uma escalada que ocorre em múltiplos níveis simultaneamente. Militarmente, há aumento na frequência e intensidade dos ataques. Politicamente, há endurecimento de discursos e redução de espaços para negociação. Socialmente, há crescimento da tensão e do medo. E simbolicamente, há uma disputa constante por narrativas, por interpretações e por legitimidade. Cada um desses níveis influencia os outros, criando um ciclo difícil de interromper.
A menção aos Estados Unidos nas ameaças iranianas amplia ainda mais o alcance do conflito. Quando Washington entra diretamente na equação, o cenário deixa de ser regional e passa a ter implicações globais imediatas. A possibilidade de envolvimento mais direto dos Iraquianos altera cálculos estratégicos, redefine alianças e aumenta o risco de uma escalada que ultrapasse fronteiras já fragilizadas. Não se trata apenas de quem ataca ou quem responde, mas de quem pode ser arrastado para dentro desse ciclo de ações e reações. Nesse contexto, cada novo ataque, cada nova declaração e cada novo movimento militar precisam ser analisados não apenas pelo que são, mas pelo que representam dentro de uma sequência maior. Conflitos desse tipo raramente seguem uma linha reta. Eles avançam em ondas, com momentos de intensificação seguidos por aparentes recuos que, muitas vezes, escondem preparações para novas fases. A atual sequência de eventos sugere que estamos em um desses momentos de intensificação, onde o ritmo das ações começa a acelerar. E quando o ritmo acelera, o espaço para erro diminui. Decisões precisam ser tomadas mais rapidamente. Informações são processadas sob pressão e a margem para interpretações equivocadas aumenta. Em ambientes assim, incidentes menores podem desencadear reações desproporcionais, ampliando ainda mais o conflito. É nesse ponto que guerras deixam de ser controláveis e passam a seguir dinâmicas próprias, difíceis de conter ou prever. A sensação dominante é de que algo está se acumulando, como se cada ataque, cada ameaça e cada movimento estivesse adicionando pressão a um sistema já saturado. E sistemas sob pressão tendem a buscar uma forma de liberação, seja por meio de negociação, seja por meio de explosão. A questão que permanece é qual desses caminhos será seguido, e em que momento essa decisão, explícita ou implícita, será tomada. O mundo observa, mas observar não significa compreender completamente. Muitas das decisões que moldam esse cenário acontecem longe do público, em salas fechadas, em conversas que não são divulgadas e em acordos que só se tornam visíveis quando já produziram efeitos. O que chega até nós são fragmentos, importantes, mas incompletos, e é a partir desses fragmentos que tentamos reconstruir uma imagem maior, sempre sujeita a revisões conforme novos elementos surgem. Há também uma dimensão humana que não pode ser ignorada. Por trás de cada número, de cada estatística e de cada relatório, existem pessoas vivendo essa realidade em tempo real. Famílias que precisam decidir onde se abrigar, comunidades que lidam com a incerteza diária e indivíduos que tentam manter alguma normalidade em meio ao extraordinário. Essa dimensão é frequentemente ofuscada pela escala do conflito, mas é ela que, no final, define o impacto real de tudo o que está acontecendo. A presença de ogivas de fragmentação nos ataques iranianos adiciona um elemento particularmente preocupante a esse cenário. Esse tipo de armamento não distingue alvos com precisão cirúrgica. Ele amplia o raio de impacto, aumentando o potencial de dano colateral. Isso não apenas eleva o nível de destruição, mas também intensifica a pressão internacional, já que o uso desse tipo de recurso costuma gerar debates sobre proporcionalidade e consequências humanitárias. Ao mesmo tempo, a resposta de Israel tende a seguir uma lógica de dissuasão, demonstrar força suficiente para desencorajar novos ataques. Essa dinâmica cria um ciclo difícil de quebrar, onde cada lado busca mostrar que não recuará, mesmo que isso signifique aumentar o risco de escalada. É um jogo de percepção onde demonstrar fraqueza pode ser visto como convite à agressão, enquanto demonstrar força pode provocar novas respostas. No meio desse cenário, o tempo se torna um fator crucial. Quanto mais o conflito se prolonga, maiores são as chances de envolvimento de novos atores, de mudanças nas alianças e de transformações no equilíbrio regional. O que começa como um confronto localizado pode, gradualmente, assumir proporções muito maiores. E é justamente essa possibilidade que mantém o mundo em estado de alerta constante. Diante de tudo isso, uma coisa se torna evidente. Não estamos diante de um episódio isolado, mas de um processo em andamento. Um processo que pode evoluir em diferentes direções, dependendo de decisões que ainda estão sendo tomadas. A incerteza não é um efeito colateral. É parte central da dinâmica atual. E compreender essa incerteza é essencial para entender o momento que estamos vivendo. Se você quer acompanhar de perto cada desdobramento desse cenário, entender o que está por trás das manchetes e conectar os pontos que muitas vezes passam despercebidos, este é o momento de se manter atento. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não perca nenhuma análise. Porque enquanto os fatos continuam se desenrolando em tempo real, a diferença entre apenas assistir e realmente entender pode definir como você enxerga o que está por vir.